Estamos de volta então, conversando aqui no programa Eclésia dessa noite sobre espiritualidade carmelita. A gente já falou bastante sobre a espiritualidade carmelita, a gente falou bastante também sobre o escapulário. E chega aqui uma pergunta, Padre Guido, do nosso telespectador, o Sandro Alves, que ele queria saber o seguinte: essa tradição do escapulário, ela vem de usar o tecido para o escapulário do hábito dos carmelitas. Ele queria saber se precisa ser feito de hábito mesmo dos carmelitas. Esse tecido tem que ser do hábito. Não, diria para este nosso amigo o seguinte: antigamente era costume usar a roupa usada dos velhos carmelitas, Certo. monges ou monjas, para exatamente costurar a imagem também de Jesus e de Nossa Senhora. Hoje pode ser também de outro tecido, com a cor, porém, aquela escura, do que lembra exatamente a vestimenta, a veste das monjas do Carmelo, entendeu? E dos padres também, dos monges também. Exato. Agora, é bom também lembrar uma coisa: o saudoso Papa Pio XII, ele, aprovando plenamente o escapulário, deu também uma nova dimensão. Há pessoas, por exemplo, que têm uma certa alergia em carregar alguma coisa no pescoço, acontece, né? Então, ele abriu o escapulário para uma nova dimensão, a dimensão de uma medalha, tendo de um lado a imagem de Jesus e no verso a imagem de Nossa Senhora. Esta medalha pode ser carregada, né, no bolso, né, digamos assim, no caminho de todos os dias, mas uma expressão da devoção para Nossa Senhora do Carmo. Muito bem, então o Papa Pio XII teve grande relação com essa espiritualidade. Sim. Então ficou bem claro, a tradição vem do hábito dos carmelitas, mas também o Papa autorizou em alguns casos a medalhinha, substituindo ali o escapulário, na mesma função, que o que importa é a oração por trás disso. Exato, né, não esqueçamos que todos esses objetos adquirem a sua importância devido à finalidade que querem alcançar. O uso correto de uma medalha, de uma correntina com uma imagem religiosa, significa que nós veneramos, respeitamos, amamos aquele santo, aquela santa. Isto é um compromisso constante com o qual a pessoa humana mostra o seu empenho em crescer na vida cristã através do conhecimento e no exercício das virtudes. Enquanto a gente revê a imagem do escapulário, inclusive a gente separou justamente do tecido e um outro nessa forma de medalhinha, que também é permitido usar isso. Enquanto a gente revê essas imagens do escapulário, Padre Guido, é só comprar o escapulário e usar? O que tem que fazer? Não, não é bem assim. A liturgia do escapulário quer que seja um padre a benzer o escapulário e a colocar também as coisas das pessoas. Então, quer dizer, o padre tem que impor na pessoa. Exato, tem que impor, né? Agora, quando um escapulário se torna velho, já gasto, não precisa que o padre repita isso. O ideal seria de carregar sempre o escapulário dia e noite. Algumas pessoas, por exemplo, me disseram: padre, mas se eu, por exemplo, ficar doente no hospital, as regras higiênicas do hospital não permitem que eu fique tendo que tirar. Tira! Isto não significa que você esteja desprezando o escapulário. Sim. Uma vez que você recebe a alta do hospital, coloca de novo. Então, a primeira vez o padre faz a imposição, depois Sim. pode trocar se ficar velho, precisa o padre colocar de novo, não é Exato. Isso? Agora, uma coisa importante, que se encontra o escapulário não só de Nossa Senhora do Carmo. Aí a grande novidade dos papas, que, repito, aprovam esta belíssima iniciativa. Mas é costume ver que em tantos santuários, especialmente dedicados a Nossa Senhora, existem os escapulários. Se nós vamos em Aparecida, encontramos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, de um lado, do outro a imagem de Jesus. Padre, posso usar também aquele escapulário? Pode. Nossa Senhora não se torna ciumenta, não, fique tranquilo. Importante ver que a devoção para com ele, para com Jesus, aumente no mundo inteiro. Vou fazer uma rodada aqui, atendendo alguns telespectadores Sim. rapidinho, Padre Guido. A Andréia
Bozetti, de Alfredo Chaves, no Espírito Santo. Ela queria saber se precisa ganhar o escapulário ou pode comprar e pedir para o padre impor. Pode comprar, não tem problema, né? Algumas paróquias costumam, no dia de Nossa Senhora do Carmo, distribuir gratuitamente para os fiéis, mas não todas as paróquias podem fazer isso, certo. né? Também a nossa outra telespectadora, a Letícia Maria, ela queria, só para confirmar que ficou ainda em dúvida, se o escapulário, seja ele de plástico, ouro, cobre, sim, se também é válido, sim, esse material não vai fazer a diferença. O importante exatamente não é o material, é o sentido de ter sempre a imagem de Jesus e de Nossa Senhora junto conosco. Se bem que a tradição, como a gente disse várias vezes, veio justamente desse pedacinho do tecido, sim, que era dos carmelitas, sim, e que a gente encontra muitos desses escapulários com um tecido também da mesma cor. Quero mandar um abraço também para o Aparecido Antônio Negri, de Campinas, que manda um abraço para o Padre Guido. Obrigado. E o Carlos Alberto Fernandes, também da cidade de Campinas, ele queria saber em que país que fica o Monte Carmelo. Fica em Israel, ao caminho bem perto de Nazaré, inclusive. Se você conhece um pouquinho a Terra Santa, em Israel, tem a cidade de Haifa, e bem em cima de um morro ao lado, com uma visão maravilhosa do mar Mediterrâneo, encontra-se o Monte Carmelo. Hoje tem um grandíssimo mosteiro, onde dentro da igreja, aberta para o público, existe até hoje a gruta onde viveu o profeta Elias. Muito bem. Bom, vamos, como prometido, vamos ver algumas imagens aí para a gente relembrar os principais santos carmelitas. Começar pelo primeiro, São Simão Stock. Não é um santo tão conhecido a imagem dele, mas a gente vai ver algumas imagens. Então, começar, ela está aí, ó, São Simão Stock, justamente nessa pintura que ilustra São Simão Stock recebendo a imagem das mãos de Nossa Senhora, o escapulário das mãos de Nossa Senhora, está aí São Simão Stock, esse santo inglês, então, que recebeu a visita de Nossa Senhora do Carmo. Depois, na sequência, vamos para Santa Teresa d'Ávila, Padre Guido? Eu queria dizer que de Santo Simão Stock, comenta. Exato, conforme os últimos estudos, ele era descendente da família real da Inglaterra. Ah, que interessante. Olha só, gente, a família real com um santo, São Simão Stock, né? Ele era, devido à sua humildade, mas também à sua inteligência, foi escolhido para ser o chefe da Ordem do Carmelo já naquela época, e foi ele agraciado pelas aparições de Nossa Senhora. Muito bem. Na sequência a gente vai ver uma imagem de Santa Teresa d'Ávila, essa carmelita do século XVI. Faça um comentário para a gente dela, Padre Guido. Santa Teresa d'Ávila é espanhola, certo? Ela é considerada a reformadora do Carmelo, porque trabalhou, inspirada por Deus, na redação maravilhosa da regra do Carmelo. Ela e São João da Cruz também. São os dois reformadores do Carmelo, né? E até hoje os escritos de Santa Teresa de Ávila são uma verdadeira meditação e total contemplação de Deus na vida terrena. Padre Guido, essa reforma que Santa Teresa d'Ávila fez e também teve a participação de São João da Cruz, foi daí que nasceu os carmelitas descalços? Sim, exato, né? E descalço significa que não usam sapatos, né? Contudo que talvez no dia de hoje não é que não se dê muita importância a este pormenor, porém, por exemplo, eu falei antes das irmãs do Carmelo de Passos, em Minas Gerais, eu vejo quando tem o período do inverno, especialmente as mais idosas, usam uma meia até de lã, né, digamos certo. Assim, né? Mas como espírito de despojamento total das coisas terrenas, né? E a Ordem do Carmelo adquiriu também ramificações de outros fundadores e fundadoras que se inspiraram na regra do Carmelo, fundando outras congregações. Por exemplo, se estamos falando do Carmelo como estrita clausura, há também religiosas carmelitas que não vivem, digamos assim, enclaustradas, certo. Mas num serviço aberto, na catequese, no serviço dos pobres, nos asilos, etc. Vamos ver então a imagem de São João da Cruz, esse outro
importante, místico carmelita. Esse também foi grande, hein, Padre Guido? Sim, São João da Cruz, juntamente com Santa Teresa de Ávila, ele também é chamado de reformador, porque conseguiu, através de muita oração, levar o espírito e o carisma do Carmelo às suas fontes originais. Por isso, até hoje, as religiosas do Carmelo, quando estudam as Constituições, têm sempre na frente o pensamento destes dois grandes reformadores, Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. Muito bem. Depois, uma outra santa muito conhecida. A gente esqueceu de citar aqui, né, Padre Guido? Tanto São João da Cruz quanto Teresa d'Ávila são doutores da igreja, sim, mas não são os únicos carmelitas doutores da igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus, que o nome dela é Santa Teresinha do Menino Jesus, e da Sagrada Face, que a gente vai ver a imagem na sequência, imagens reais, inclusive foto da própria, não é só uma pintura. Tá aí, exato, ó, foto real mesmo da Santa Teresinha. Essa também, muito interessante a vida dela. E vamos na França, estamos na cidade de Lisieux. E esta é uma fotografia original. Original, né, Padre Guido? Ela faleceu somente com 24 anos de idade e gente entrou no Carmelo com 15 anos graças a uma licença escrita e assinada pelo Papa. Ela, desde criança, amava o Carmelo, entrou lá dentro, gente, somente com 22 anos já era mestra das noviças do Carmelo. E a igreja prestigiou Teresinha, entre aspas, o nome de Teresa, no Carmelo, é o nome mais requisitado pelas freiras. É verdade. É bom explicar um pormenor, que quando uma jovem entra no Carmelo, troca de nome. Na hora que recebe a vestimenta do Carmelo, iniciando o período do noviciado, ela troca de nome. É o nome mais comum, em homenagem a Santa Teresa de Ávila, a reformadora, e Teresinha, assim chamada em francês, de l'enfant Jésus, do menino Jesus, sim, são os nomes que mais são comuns dentro do Carmelo. Tem outras santas Teresas, por exemplo, Teresa dos Andes, que o Frei Patrício Ciadini citou na sua fala. Sim. E tem uma outra Teresa, Teresa Benedita da Cruz, que o nome original dela é Edith Stein. Essa, talvez da lista que a gente colocou aqui, talvez a que a gente mais cita aqui no programa. A gente vira e mexe cita Santa Edith Stein, sim, que o nome dela de religiosa, Teresa Benedita da Cruz. Ela era uma estudiosa, uma filósofa, tá aí, ó. Exato. Essa foto dela antes do Carmelo, sim, Edith Stein antes do Carmelo, Santa Edith Stein. E a gente tem depois aí, ó, depois do Carmelo. Exato. E ela... Pode comentar, Padre Guido. Exato. Estas são fotos históricas e olhamos também o rosto desta grande santa professora, como você acaba de dizer, dona de cátedras de universidade, uma pessoa muito famosa na Alemanha nazista. E a origem da família de Edith Stein era hebreia. Né? E aquela perseguição judia, portanto, foi quando ela se converteu, foi batizada e optou para o Carmelo. Ela entrou no Carmelo, foi transferida por motivo de segurança num Carmelo da Holanda e foi lá que a Gestapo, a polícia de Hitler, invadiu o Carmelo e deu para Edith Stein, né? Para ela e para sua irmã, também tem uma irmã chamada Rose, 5 minutos para pegar alguma roupinha e foi carregada num caminhão. 48 horas depois, as duas religiosas morreram na câmara gás. Eu estive lá em Auschwitz. Exato, até hoje existe a câmara gás, onde perderam a vida estas duas religiosas. Uma grande estudiosa, ela foi aluna daquele filósofo famoso Husserl, ela foi doutora em fenomenologia, que era essa linha da filosofia do Husserl, passou a vida buscando a verdade e um dia encontrou um livro de Santa Teresa d'Ávila, quando estava na casa de um casal amigo dela. Ao terminar de ler a vida de Santa Teresa d'Ávila, quando fechar, ela disse, olha,
Encontrei a verdade. Dedicou-se então à vida a partir daí, que já estava em crise com o judaísmo, né? Ela estava naquele momento professando as suas raízes judaicas, buscou um Carmelo, entrou para a vida religiosa, mas Hitler não queria saber se ela tinha convertido ao catolicismo, não estava nem aí. Foi lá, infelizmente, buscou ela e a irmã dela e as matou, como o Padre Guido disse. Padre Guido, a gente está acabando o tempo rapidinho, mas eu queria que o senhor fizesse um rápido comentário aqui do nosso telespectador Igor Morvan, que ele fez uma relação sobre a espiritualidade do Carmelo com São João Batista. Tem a ver ou não? Sim, exato. Poderíamos dizer que São João Batista, usamos essa palavra, não foi só o precursor de Jesus, mas foi também um eremita. O profeta Elias, 600 anos antes de São João Batista, fez aquela vida e já atraiu para si vários monges. E João Batista, ele recebeu a vocação, se retirou no deserto, se alimentava do que encontrava por aí, trajava pele de animais, até chegar o momento da sua pregação pública para que o homem se convertesse diante da presença de Jesus, não de Jesus bebê, mas de um Jesus adulto que já estava iniciando o seu ministério. Dá para ilustrar pelo menos aquela vida eremítica do começo do Carmelo, a gente pode lembrar com São João Batista, né? Exato. Igor, assuntos de Facebook, aqui do programa, a gente sempre relaciona lá no Facebook da Rede Século XXI. Você pode acompanhar nossas postagens, nossos assuntos antes e depois do programa, lá na página da Rede Século XXI, que a gente comenta sobre o programa Eclésia e outros programas da casa. Padre Guido, só dá tempo da bênção, rapidinho. Uma bênção especial para a dona Auxiliadora de Valinhos, né, o filho Renan, que está no vindo do programa, e a família do seu Sadi, dona Sandra de Rio Claro, e uma bela festa amanhã, doutor Carlos Geraldo Pereira de Carvalho, né, do seu aniversário. E para todos vocês, meus amigos, mas já anunciamos antes da bênção, né? A próxima semana vamos tratar de um tema muito belo. É verdade, semana que vem a gente fala sobre a Igreja Maronita, que é uma igreja oriental, muito interessante a gente conversar sobre igrejas orientais. Não perca o Eclésia da semana que vem sobre a Igreja Maronita. Muito bem, para todos vocês, prezados amigos, nosso abraço e, como sempre, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E se você perdeu algum programa Eclésia, acesse nosso site, o portal da Rede Século XXI, www.rs21.com.br. Procura lá em programas, programa Eclésia, fica disponível também nossos programas na internet. Tá certo, gente? Boa semana, semana que vem a gente continua essa conversa, a gente vai falar sobre a Igreja Maronita, como eu acabei de dizer. Boa semana a vocês, até lá, tchau, tchau.